Oi turma, eu sou o professor Rodrigo, tá? Professor de Biologia, e vou explicar nesse vídeo aqui o sistema digestório, tá? A gente vai entender aqui, conforme os slides forem passando aqui, as estruturas que formam, os órgãos que formam esse sistema, tá? E as funções desses órgãos, tá bem? Então a gente vai ver o passo a passo aqui, é um sistema um pouquinho mais alongado, tá? Então vou dividir eles em alguns vídeos. Então isso aqui é a primeira parte do sistema digestório, tá bem? Nesse slide que eu coloquei a função do sistema digestório, a função geral, que é transformar macromoléculas em micromoléculas, facilitando aí, possibilitando que essas micromoléculas entrem nas células, tá? Já os nutrientes, tá? Essas micromoléculas já são os nutrientes, então elas já vão entrar nas células aí. Então a função no sistema digestório é esse, transformar essas macromoléculas, macro tá grande, moléculas maiores, em moléculas menores para que elas entrem aí nas nossas células, tá bom? Aqui eu coloquei as funções mais detalhadas, tá? Mais fragmentadas, mas é basicamente essa geral aqui. Começando aqui é retirar dos alimentos nutrientes, tá? Eliminação de resíduos, transformação mecânica e química das macromoléculas ingeridas em micromoléculas, que eu vou mostrar para vocês como é que isso acontece, conforme for passando aí os slides, tá? Além disso, o sistema digestório também ajuda no transporte, logicamente, dos alimentos, tá? Da água e dos sais para os capilares sanguíneos, tá? Então a gente vai entender como isso aqui funciona, tá? Essas funções aqui do nosso sistema digestório, tá ok? Então avançando, antes de a gente chegar nas partes, parte a parte do sistema digestório, eu coloquei esse slide aqui só para entender que existem 4 etapas funcionais no nosso sistema, tá? Nesse sistema aqui digestório. E é nessa ordem, tá? São 4 etapas funcionais e é nessa ordem. Começa com a ingestão, tá? Ou deglutição, tá, pessoal? Isso aqui é a parte em que a gente vai engolir o alimento, é o ato de engolir o alimento. Após essa primeira fase, tá? Essa primeira etapa funcional, começa a digestão. Tá? A digestão vai transformar o alimento em micromoléculas, tá? As macromoléculas em micromoléculas. Após esse processo de transformação das macromoléculas em micromoléculas, acontece a absorção, que é a terceira etapa funcional do sistema digestório. Tá? A absorção é quando os nutrientes chegam aos vasos sanguíneos e depois entram nas células, tá? Para que as células possam metabolizá-lo e produzir energia. Tá? Então isso aqui é a absorção, a terceira etapa funcional. Por fim, do sistema digestório, a quarta etapa é a egestão, tá? Que é o ato de eliminar algo, né? No caso aqui do sistema digestório, é a eliminação das partículas em forma de fezes. Aquilo que não foi aproveitado pelo corpo, né, do alimento ingerido, é transformado em fezes e descartado. Tá, ok? Então, essas aqui são as 4 etapas funcionais do sistema digestório: ingestão, digestão, absorção e egestão. Tá, ok? Então, isso aí só para vocês se encontrarem melhor no conteúdo. Então, avançando aqui, tá? Aqui eu coloquei os órgãos que compõem o sistema digestório. Começa com a boca, em seguida a faringe, esôfago, estômago, intestino delgado. O intestino delgado é dividido em 3, tá? Vou falar sobre eles mais adiante. Intestino grosso, que também é subdividido, e termina no ânus, tá? Então, isso aqui são as estruturas que compõem ali o tubo digestório, tá? Pessoal, coloquei aqui tubo porque lembra como se fosse um tubo, tá? Uma estrutura oca que começa na boca e termina no ânus, por onde vai passar o alimento. Ele vai sofrer várias ações aí do nosso corpo para que o nutriente seja tirado do alimento, tá? E aquilo que não for aproveitado seja descartado. Então isso aqui é um tubo mesmo, tá? Por isso eu coloquei tubo digestório, porque é uma estrutura oca, tá, ok? Também existem os órgãos acessórios do sistema digestório que são muito importantes e vão auxiliar ali na digestão dos alimentos. Os dentes e a língua e as glândulas salivares que nós iremos encontrar na boca, tá? Vão auxiliar a digestão. Depois, o pâncreas, fígado e vesícula biliar. Isso aqui são todas estruturas acessórias que vão auxiliar aí no sistema digestório na hora da digestão dos alimentos, tá bom? Então a gente vai ver essas estruturas aqui passo a passo e a função de cada uma delas agora. Começando com a boca, tá? A boca, muito importante, por onde começa aí o tubo digestório.
A primeira coisa que nós temos que saber sobre a boca é o pH, tá? O pH da boca é neutro, tá, gente? Então, se você for cuspir em alguém, tá, não vai causar dano algum, porque nosso pH, tá, o pH da boca é neutro. Tá? Então, brincadeiras à parte, não vão cuspir em ninguém aí, tá? O pH é uma escala de 0 a 14, tá? De 0 a 14, em que pH abaixo de 7 nós consideramos um pH ácido, tá? pH abaixo de 7 é pH ácido, e pH acima de 7, tá? De 7 a 14, é um pH considerado um pH alcalino ou básico, tá? Então eles são antagônicos aí, são bem diferentes, são opostos. Mas o pH da boca é neutro, tá bem no meio dessa escala, tá? Um pH mais ou menos aí o 7, tá? Tá bom? Então essa é a primeira informação que a gente tem que saber sobre a boca. Na boca acontece a mastigação, tá? A mastigação, já vou explicar a importância dela daqui a pouquinho. A mastigação vai ser auxiliada, tá? Pelos dentes, logicamente, e pela língua, tá? Essa mastigação é considerada uma digestão, já começa a considerada a chamada digestão mecânica. Desculpa, me atrapalhei um pouquinho, tá? A mastigação é considerada já o começo da digestão mecânica. E quem vai fazer esse processo, tá? Quem vai ajudar são os dentes e a língua. A língua, além de auxiliar na mastigação, também vai identificar os sabores aí dos alimentos que forem ingeridos, tá bom? Então isso aqui acontece na boca. A mastigação, tá? Já começa aqui a digestão mecânica. Na boca também vamos encontrar as glândulas salivares, que são muito importantes. São 3 glândulas salivares, tá? As parótidas, as submaxilares e a sublingual. Tem uma imagem mais adiante que eu vou mostrar para vocês onde é que elas se localizam aí na região da nossa boca, tá bom? O que as glândulas salivares fazem, tá? Elas vão produzir a mucina, tá, pessoal? A mucina é um líquido, é como se fosse a baba, né? Aquela baba ali, aquela gosma. Elas produzem essa substância, que é uma substância glicoproteica, tá? E vai ter a função de umedecer os alimentos, tá? Para facilitar aí já a sua digestão, tá? Para poder formar o bolo alimentar, que já vou falar daqui a pouquinho. Então, as glândulas salivares têm essa função aí, tá? De produzir a mucina, que é uma glicoproteína, que vai umedecer os alimentos. Nas glândulas salivares também nós iremos encontrar a primeira enzima do sistema digestório, tá? Que é a amilase salivar, tá? Ou também chamada de pitialina. Então essa enzima nós encontramos ela na boca, tá? Então ela já vai começar, aqui na mastigação começa a digestão mecânica, tá? A quebra dos alimentos, tá? Por ação mecânica. Aqui já vai começar também, tá? Na amilase salivar ela vai começar a digestão química ou enzimática, tá? Já vai começar na boca. O que essa amilase salivar vai conseguir digerir ali na boca, na região ali, quando a gente come lá um alimento? O que ela vai quebrar quimicamente já? Ela vai começar a digerir os carboidratos, principalmente o amido, tá, gente? Ela vai quebrar o amido, que é um carboidrato presente nos vegetais. Então você comeu ali um pão, tá? Um pão, uma macaxeira, que seja, tá? Seja de origem vegetal, ela já vai conter amido. Então a amilase salivar já vai agir ali, a pitialina, tudo a mesma coisa, já vai agir ali quebrando essa macromolécula aqui, ó. O amido é bem grande, tá? Uma macromolécula ali vai quebrar o amido aí, começando a digestão química. Isso aqui tudo naquele momento da mastigação, tá liberando ali a mucina, tá? As glicoproteínas. Isso aqui vai formar o bolo alimentar, tá bom? Então é formado aqui o bolo alimentar durante a mastigação, ali, o alimento juntamente com a mucina. E está agindo a amilase salivar nesse alimento aí enquanto está na boca, tá? Enquanto está ali na boca, a amilase salivar está agindo. Avançando só mais um pouquinho, só para a gente diferenciar bem direitinho o que é digestão mecânica e química. A digestão mecânica é a quebra dos alimentos através da mastigação, que eu falei para vocês ainda há pouco, tá? E dos movimentos peristálticos, tá? Que eu vou falar mais adiante, que são movimentos involuntários aí que acontecem nos órgãos do nosso corpo, tá bom? Então, isso aqui são os movimentos peristálticos. Então, eles vão fazer ali também a digestão mecânica. A digestão química é a transformação das moléculas maiores, tá? Das macromoléculas em moléculas mais simples, através da ação enzimática, tá? A ação de uma enzima. Então, isso aqui é a digestão química, tá bom? Então, se a gente encontra essas porções todas na boca, tá? Essas funções todas na boca. Então, tá aqui a imagem que eu falei das glândulas salivares para vocês.
Essas aqui, as glândulas parótidas, são duas, tá? Tem desse lado, do outro lado do rosto. São as maiores, tá? As glândulas parótidas. As submaxilares, tá? São um pouquinho menores, ficam na região no começo do pescoço ali, as submaxilares. E embaixo da língua nós iremos encontrar a glândula sublingual, que é a menor delas, tá? Então elas vão produzir ali a mucina, tá? Vão liberar a mucina dentro da boca, tá? E dentro dessa mucina a gente vai encontrar já a amilase salivar, que é a primeira enzima do nosso sistema, tá? Do sistema digestório. Tá bom? Então isso aqui é a boca, ela é bem complexa, parece algo bem simples, tá? Mas tem bastante coisa acontecendo na boca no momento em que começa ali a mastigação dos alimentos. Tá bom, gente? Então avançando, passamos da boca, tá? Falamos todo ali da boca, a mastigação, tá? As glândulas salivares, tá? Produzindo a mucina, a amilase salivar, tudo mais. Aí chegamos na faringe, a pessoa engoliu o alimento, tá? Ingestão, ela engoliu o alimento. Chegamos na faringe, tá aqui a faringe de novo, falei que ia falar dela de novo. Então ela chegou aqui. A faringe vai separar o sistema digestório do respiratório através da epiglote, que é aquela válvula lá, cartilaginosa, que vai ter essa função aí de estar separando esses dois sistemas, tá? Então, como isso acontece, essa figura aqui ela é bem didática, não tem como vocês se perderem, tá? Então aqui tem um bolo alimentar, a pessoa vai engolir o bolo alimentar, tá? Bem aqui eu tenho a epiglote, essa estrutura aqui é a epiglote, tá, gente? Então essa parte esverdeada aqui é o bolo alimentar, a pessoa vai e engoliu. Então essa epiglote ela vai fechar a traqueia, como eu falei para vocês, o alimento não pode ir pela traqueia, ele não pode ir para os pulmões, tá? Então por isso que o alimento, a epiglote vai fechar aqui a passagem da traqueia, que é a região da laringe, onde a voz é formada, tá? A emissão dos sons. Então ele fecha aqui a passagem da traqueia e o alimento vai passar para o esôfago, tá, gente? Isso aqui é o comecinho do esôfago, tá? Um músculo alongado que vai se ligar com o nosso estômago, tá? O alimento não pode vir para cá porque ele vai parar nos pulmões, então isso aqui é errado. Então ele acontece que ele vai para o esôfago. Então isso aqui é a função da epiglote. Vocês já sabem, tá? É bem simples. A epiglote vai separar o sistema respiratório do digestório. Quando a pessoa for engolir um alimento, a epiglote vai e fecha ali a passagem da traqueia, tá? Por isso que a pessoa não consegue respirar quando está engolindo um alimento, tá? Se ela for respirar no momento que ela está engolindo o alimento, ela vai se engasgar, que a gente chama, tá? Ela vai se engasgar. Ela pode de repente cair um grão de farinha aqui na traqueia e a pessoa vai ter uma crise de tosse, tá? Porque não pode cair nenhum grão aqui, porque isso aqui é muito sensível também, tá? Na traqueia é muito sensível, então a pessoa vai ter uma crise de tosse, então tem que tomar cuidado aí, tá? Na verdade a gente não consegue, é um acidente, tá? Quando você engole alguma coisa e vai falar, vai gritar, geralmente a gente pega um susto, né? A gente se assusta, aí acontece isso. Tá? Mas normalmente isso não acontece. Mas se isso acontecer, tu vai ter uma crise de tosse, tá? Então, cuidado aí, tá, gente? Então, isso aqui é a faringe. Da faringe, nós vamos para o esôfago, tá? O esôfago, ele tem a função de transportar o alimento até o estômago, tá? Através dos movimentos peristálticos, que são os movimentos involuntários. Então, aqui eu coloquei uma estrutura, tá? Bem simples, só para a gente ter uma ideia. Do que acontece no esôfago, tá? O esôfago esse é um músculo alongado, tá? Um tubo alongado, tá? De músculo liso, músculo liso aqui, não tem nenhuma estria, nada disso. Aí acontece, a pessoa está engolindo o alimento, né? Então ela engoliu o alimento, ela só vai coordenar, pessoal, o alimento a partir só na boca. Ela engoliu aqui o alimento, beleza. A partir daqui, depois que ela passa aqui pela epiglote, o alimento passou pela epiglote, tu não controla mais nada, tá? Vai ser tudo involuntário, tudo vai depender do teu organismo, tá? Então quem vai movimentar esse alimento, esse bolo alimentar, são os movimentos peristálticos, tá? Então imagine que o alimento está passando aqui e essa estrutura aqui se contrai, tá? Essas células aqui vão se contrair como se elas estivessem amassando esse tubo, tá? Então ela amassa aqui, tá? O tubo desce. Ela amassa mais uma vez, o tubo vai descer, o bolo alimentar vai descendo, tá? Isso aqui tudo é involuntário, tá? Isso aqui são movimentos peristálticos. Então tu não vai coordenar essas contrações. Já pensou que estranho seria se nós, quando engolíssemos o alimento, tá?
eu não poderia falar com ninguém porque eu estaria me concentrando para contrair o meu esôfago, né? Para o alimento poder descer, né? Seria bem bizarro, né? Então isso não acontece no nosso organismo, tá? Isso aqui tudo é involuntário, tá? Isso acontece involuntariamente, então tu não se preocupa, tu engoliu o teu alimento, passou lá pela epiglote, beleza, daí tu não controla mais nada, tá? Vai ser tudo involuntário até passar por todas as partes do sistema digestório, até chegar lá no finalzinho, já no ânus, onde a pessoa vai eliminar o que não for aproveitado na forma de fezes. Mas a gente está no esôfago ainda, está bem distante. Então isso aqui é o movimento peristáltico, tá? Que acontece aqui no esôfago, que é esse tubo aqui alongado que vai conectar ali a região da faringe, tá? Onde está a epiglote, com o nosso estômago. Tranquilo? Tá? Então